10 horas e 15 minutos e a gente está de volta então com o TV Mar News. Gente, olha, aí na sexta-feira passada, todo o país parou para acompanhar o pronunciamento do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e posteriormente também o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Instaurou-se, então, uma crise que a gente já vem vivenciando, né? Essa crise por conta do coronavírus, que já vinha trazendo, de certa forma, também uma crise política que agora só piora. E a gente vai voltar a conversar, porque nós já conversamos durante esse período também com Luciana Santana, mas a gente volta novamente a esse encontro com ela. Bom dia, Luciana, ela que é cientista política e vai conversar com a gente sobre essa situação. Luciana, o país parou de fato para ver o pronunciamento, que na realidade, já tem gente então até comentando, foi um pronunciamento seguido de denúncia, foi praticamente uma delação premiada que aconteceu com o ministro Sérgio Moro. E a gente queria saber que leitura que a gente pode fazer de tudo isso. Bom dia para você e muito obrigada pela tua participação aqui. Bom dia, Porlane. Bom dia aí a todos os telespectadores. Bom, para quem trabalha com política, né, com análise política, de tédio a gente não vai se acometer, né, durante esse período de isolamento, né? Diariamente a gente tem notícias aí, né, de turbulências políticas em Brasília. Não foi diferente na última semana, na verdade, nos últimos 15 dias, né, a gente teve aí a saída do ministro da Saúde. Na semana seguinte, a gente já teve novos realinhamentos políticos e na sexta-feira a gente teve o pedido de demissão do Sérgio Moro. Algo que foi bastante impactante, né, bastante comentado, porque Sérgio Moro era uma peça-chave no governo Bolsonaro, né? Era um dos ministros fortes e mais populares do seu governo. Diria que ele e o Paulo Guedes eram os dois grandes fiadores do governo dele, né, desde que ele assumiu. E isso mexeu muito com toda a dinâmica política e os impactos eles já começam a ser percebidos, né? A gente vê uma maior fragilização da base de apoio do presidente Bolsonaro. A gente vê mudanças aí também nas configurações do Congresso Nacional e a gente ainda precisa aguardar o posicionamento de atores políticos que são muito relevantes nesse momento, que são os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, que ainda não se pronunciaram sobre a demissão. E, paralelamente a isso, a gente sabe que o STF também, né, autorizou a abertura de inquérito em relação às manifestações que ocorreram, né, há 15 dias, 15 e 8 dias, na verdade, de manifestações contrárias, né, à democracia aí, com pedidos de fechamento do Congresso, volta da ditadura. Então a gente tem aí os poderes que de alguma maneira precisam responder institucionalmente também a esse novo capítulo, né? A gente tem, né, com tudo isso que vem acontecendo, Luciana, a gente tem uma situação para se analisar, porque à medida que o Sérgio Moro aparece, né, em seu pedido de demissão, fazendo algumas alegações, ele acabou também, de certa forma, se comprometendo, né, quando ele disse que pediu ao presidente que ele garantisse que uma pensão, digamos assim, para a família dele, para que a família dele não fique desamparada. Já é possível dizer, isso é legal? O Sérgio Moro, de certa forma, também ele acaba se prejudicando com essa alegação? Eu acredito que essa decisão, né, para ser tomada, ela teve que ter sido bem pensada, né? Toda decisão ela envolve custos e benefícios, né? Diante da situação na qual o Sérgio Moro estava, né, dentro, convivendo, né, e diante dessa interferência direta do presidente Bolsonaro em instituições que precisam de autonomia para poder levar adiante processos e investigações,
além de todo o isolamento político que Bolsonaro fazia do ministro, né, nos últimos meses, com críticas, né, com medidas que foram tidas como essenciais pelo ministro Sérgio Moro e que não tiveram apoio do próprio governo, né? Então, fazer esse pedido de demissão e também justificá-lo traz riscos para o ministro, ao mesmo tempo que eu acredito que os riscos que eu acho que ele precisa ser responsabilizado aí, especialmente pela questão da omissão e também de algumas atitudes ilegais em relação ao que levou a se tornar ministro, né? Mas eu acredito que os riscos ainda são menores para ele do que o que a gente vê que vai acometer aí sobre Bolsonaro, né? Então, claro, o ministro também não sai tão fortalecido, ele sai menor do que entrou, né? Mas a gente também precisa avaliar que esses riscos para ele, né, ao tomar essa decisão, os riscos dele sair seriam menores do que ele se manter no governo e ter que responder lá na frente de uma forma muito mais pesada, né, pelas próprias instituições. Exatamente. E aí a gente fala agora sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro nessa situação. Muita gente já se fala em impeachment, não só de agora, né, mas antes mesmo a gente já colecionava já aqui algumas questões, por exemplo, de crime contra a saúde pública mesmo, né, que ele cometeu, chegou a cometer, enfim, seria julgado ainda, mas já se ventilava essa situação também, né? Eu queria que você pudesse falar, seria agora já a gente teria o suficiente, teríamos assim, como é que a gente pode dizer, arma suficiente para justificar o impeachment numa situação como essa? O que precisa para o impeachment acontecer? E se ele acontecer antes dos 2 primeiros anos de governo, como é que vai ficar a situação do país? Do ponto de vista jurídico, já há elementos concretos, né, para uma abertura do processo de impeachment, né? E aí, claro, é necessário que as instituições elas estejam dispostas a acatarem um processo do impeachment e levá-lo adiante. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação atípica, eu comentei isso na última, né, entrevista que eu dei para vocês, né? E a gente ainda continua vivenciando essa situação, né? Então, existem limitações aí para levar hoje o processo adiante, o que não significa que não possa ser levado, pode, né? Só que a gente precisa também avaliar como outros atores políticos estão pensando alternativas que possam também levar ao mesmo desfecho. Por exemplo, esse processo, esse inquérito que foi aberto, né, que foi autorizado pelo STF, né? Caso ele possa, né, detectar elementos claros, né, de que o presidente não só participou, mas que ele também ajudou nessa construção dessas manifestações de alguma maneira, isso pode acarretar também em um processo de crime comum, que seria muito mais fácil hoje de ser levado adiante do que um processo de impeachment, né, que demanda aí um apoio político, que demanda presenças, reuniões, né? Então, elementos o presidente hoje tem uma base de apoio muito frágil, mesmo ele tendo hoje se deslocado um pouco, né, e buscado o apoio do centrão, de partidos ali do centro, do espectro, né, ideológico de centro, ele ainda tem pouco apoio, né? Ele não chega a ter 1/3 de apoio de parlamentares, né? Mas eu acredito que esse processo de impeachment ou mesmo de responsabilidade aí por crime comum pode acontecer sim, né? Eu acredito que hoje, neste exato momento, seja mais difícil, né, você reunir o Congresso, né, mas que há elementos sim, né, e isso pode acontecer. Caso esse processo de impeachment ou de afastamento do presidente aconteça de fato, né, a gente
automaticamente, isso a gente já teve aí outros processos de impeachment, automaticamente quem deve assumir é o vice, né? Independente aí do caso, né? Muito se fala que com menos de 2 anos teria que chamar novas eleições, né? Mas nesse caso o próprio vice-presidente assumiria, né? E aí a gente pode falar também sobre, você já informou aqui para a gente que o presidente ele está no momento numa situação política muito complicada, né, sem base e procurando o apoio a qualquer custo, inclusive dos políticos. A situação dele ainda é uma situação muito delicada também com o Rodrigo Maia. Exatamente. E isso traz um problema muito grande para ele também. A gente tem aí, na verdade, não apenas com o Rodrigo Maia, né? Ele principalmente porque ele está à frente, né, da Câmara dos Deputados, que é a instituição política que seria o principal freio de decisões aí do governo, né? E é quem pode hoje, por exemplo, acatar, a aceitar um processo de impeachment. Né? Então essa relação já vinha sendo bastante conflituosa nos últimos meses, se intensificou aí no segundo semestre do ano passado. Durante essa crise a gente viu também muitos momentos aí de acirramento entre os dois poderes e, contraditoriamente, se a gente pensa lá atrás, né, o próprio Bolsonaro foi um dos apoiadores, né, da eleição do Rodrigo Maia. E hoje, por exemplo, desde a demissão do Moro, na sexta-feira ele não fez nenhuma manifestação pública, né? Mas acredito que ele hoje ainda é uma figura política muito forte e por isso, né, o presidente queira confrontá-lo abertamente. Eu só completando um pouco do que da pergunta anterior, por que eu acho também que hoje ainda não é o momento? Porque um dos aspectos também relevantes e que a gente viu em outros impeachments foi justamente a força social, né? Ou seja, as manifestações sociais pedindo pelo impeachment. Como a gente está numa situação de calamidade pública, de isolamento social, né? As pessoas não têm essa oportunidade, pelo menos não têm essa disponibilidade e devem sim se manterem responsáveis e não irem para as ruas, mas também seria um elemento importante. Isso não significa que não inviabilizaria outros tipos de pressão pelas redes sociais, né? E até mesmo pressionando os próprios parlamentares. Enfim, então os próximos dias, o que a gente deve observar são movimentações mais institucionais, né? Tanto no âmbito do STF quanto no âmbito do Congresso Nacional. Ok, Lu, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, certamente, como você bem disse, né? De uma coisa a gente não pode reclamar dessa quarentena, a gente tem bastante o que fazer, não está monótono, né? Exatamente, a gente não vai cair no tédio. Então, certamente a gente vai voltar a se falar também mais na frente. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Polane, e que as pessoas fiquem em casa, né? Independente desse comportamento do presidente aí e não tendo a pandemia como uma pauta prioritária, pelo menos, né, nessa crise, é importante que as pessoas mantenham as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde. Isso mesmo, muito obrigada, um beijo bem grande para você, gente. E quando a gente fala sobre essa situação, vamos ficar em casa, a gente se pergunta o que é que a gente pode fazer também para melhorar, contribuir com o nosso lixo, né? As pessoas estão em casa, acabam então produzindo mais lixo por estar em casa. E como fazer a coleta seletiva durante esse período de pandemia? A gente vai conferir aqui com a matéria de Alexandre Lino. Crise do coronavírus e o meio ambiente. Você já parou para pensar o que está acontecendo? Como é que está o trabalho de recolhimento dos resíduos sólidos? Como está no seu prédio, na sua casa? Aquele trabalho de parceria entre a Prefeitura de Maceió e as cooperativas, como é que esse trabalho está sendo feito? Eu converso agora com o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Gustavo Acioli. Secretário, bom dia. Como é que está o trabalho da secretaria junto às cooperativas? Parou, não parou, vai continuar?
Bom dia. No primeiro momento ele foi suspenso, inclusive por várias determinações de órgãos de fiscalização a nível nacional, mas desde que foi suspenso o contrato com as cooperativas, nós começamos a buscar meios para que a gente não parasse completamente o contrato e a gente pudesse fazer o pagamento desse serviço que é prestado em Maceió, para que não haja um retrocesso quanto à reciclagem em Maceió, que é exemplo a nível nacional. Então nós iniciamos um trabalho de educação de segurança do trabalho, conversamos, fomos ver como estava a situação dos galpões, daí já passamos algumas dicas para todos o pessoal que faz, para todos os cooperados que fazem esse trabalho. Então eles vão trabalhar, vão retornar ao trabalho, claro, mantendo aquelas pessoas da zona de risco afastadas, fazendo um trabalho de separação das áreas. Então todo esse resíduo reciclado que chegar a partir de agora, ele vai sofrer uma quarentena. Nós limpamos os galpões, desinfectamos os galpões, as cooperativas elas compraram os EPIs adequados, montamos também uma escala para que não houvesse muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e nós vamos retomar inicialmente pelos PEVs de Maceió. Então nós vamos autorizar que elas recolham nesses pontos de entrega voluntários que estão espalhados em toda a cidade, e vamos avaliando como será feito esse trabalho, que mais para frente a gente possa ter o retorno da nossa coleta porta a porta, para que as cooperativas elas possam buscar isso nos prédios como era feito antigamente, mas para que a gente não tenha um retrocesso em todo esse trabalho que foi feito junto às cooperativas e a questão de reciclagem em Maceió, nós mantemos o contrato ativo com recolhimento aqui nos pontos de entrega voluntário, mantendo assim a parte, como você bem disse, de meio ambiente, incentivando a reciclagem e também trazendo aí dignidade e um trabalho para todas essas mulheres, mães de família, que são cooperadas e que trabalham nessas 4 cooperativas que atendem o município de Maceió. Quantos são os PEVs e poderia dizer alguns onde eles estão espalhados, e também quanto era recolhido em toneladas antes da crise do coronavírus? Nós temos PEVs espalhados por toda a cidade, então nós temos aqui na Ponta Verde, na Praça do Skate, nós temos no Jaraguá, na Praça Lucena Maranhão, no Jacintinho, no Mirante do Jacintinho nós também temos um PEV, no Benedito Bentes. Se você acessar o site da Prefeitura, você vai encontrar onde estão os pontos de entrega voluntário em nossa capital. Eu não tenho ao certo o volume que as cooperativas recolhiam, mas eu sei que elas estavam recolhendo quase zero agora, apenas as pessoas que entregavam diretamente nas cooperativas, e por isso, depois de todo esse trabalho de segurança que foi prestado às cooperativas, nós estamos retornando com o serviço, coletando apenas nos pontos de entrega voluntários. E aqui agora, no momento da reportagem, a gente já tem aqui uma cidadã recolhendo ao PEV, entregando. Obrigado, viu? Pois é, na reportagem a gente deu essa pausa só para mostrar como é importante esse trabalho que é desenvolvido em parceria pela Prefeitura de Maceió com as cooperativas, 4 cooperativas que recolhem nos pontos de entrega voluntária. Secretário, esse é um bom exemplo? Esse é um ótimo exemplo, principalmente nessa fase de quarentena, onde o lixo domiciliar ele aumentou muito. Nós tivemos aí um incremento de algo em torno de 30%, uma vez que o lixo reciclado estava sendo também descartado junto com o lixo domiciliar. Vale a pena você voltar a fazer a reciclagem, voltar a fazer a separação, guarda dentro de casa limpo esse material, ele não vai trazer nenhum odor. Depois, quando você for sair de casa, você bota no seu carro, com uma máscara, você vem até um ponto desse, faz o descarte, as cooperativas vêm aqui, você vai gerar renda para essas pessoas e você vai fazer um grande bem-estar ao nosso meio ambiente. Com essa questão da paralisação que a gente tem acompanhado agora, a diminuição, tem algum programa, algum projeto além desse que vocês estão desenvolvendo com as cooperativas? Vocês estão buscando facilitar a situação de quem trabalhava com isso e teve uma redução no número no volume de entregas de material de reciclagem? Sim, nós estamos fazendo um levantamento junto aos PEVs, exatamente para que a gente possa divulgar, fazer essa divulgação junto à imprensa,
e ver aonde estão os melhores PEVs da cidade, ou seja, onde tem materiais e onde elas têm o maior lucro. E é claro, nós também estamos abraçando uma causa social, então em breve, junto com toda a comunidade que vem participando, nós já atendemos algumas comunidades e também vamos atender com doações de cestas básicas a essas cooperadas, para que elas mantenham a renda, a dignidade e a gente possa seguir com esse projeto de reciclagem em Maceió por muitos e muitos anos. Pois é, a gente conversou aqui com o secretário Gustavo Acioli, secretário de Desenvolvimento Sustentável de Maceió. Fica a dica para você que acompanha a programação da TV Mar: recolha e separe os resíduos sólidos produzidos na sua casa, procure um PEV mais próximo e deixe lá, dê essa força para as cooperativas que tanto precisam neste momento. O volume de material reciclado diminuiu, mas a gente ainda pode sim continuar colaborando com quem trabalha, contribuindo com o meio ambiente. Com imagens de Márcio Andre e reportagem de Alexandre Lino, para a TV Mar, canal 525. Então fica aí as dicas para vocês, gente. Vamos continuar então tomando conta do nosso lixo, tá bom? Para a gente não piorar ainda mais essa situação. Olha só, a TV Mar está ajudando aquelas pessoas ainda, os empresários, os pequenos empresários que precisam do seu apoio, que está em casa. E a gente dessa forma vai mostrar para vocês a nossa empresária Cissa Santos, ela que é dançarina, e mostra então para vocês aqui o vídeo dela dançando, para que vocês possam segui-la também no canal do YouTube. Vamos conferir agora. Cissa Nanias, estilo dança iraquiana, coreografia Kauleya. É uma dança de uma comunidade cigana no Iraque, que após um longo processo cultural e histórico, passou a ser valorizado e executado principalmente nos eventos sociais. Pois é, gente, a gente vai mostrando diariamente, porque nós aqui também estamos tentando cumprir com o nosso papel, né, fazendo com que a gente recebe aqui diariamente vídeos, pedidos de ajuda dessas pessoas, esses pequenos empresários, essas pessoas que precisam da ajuda. Ela é artista e infelizmente se encontra numa situação precisando de ajuda. Então, para você aí que de repente pode fazer isso, vamos acompanha ela através do canal do YouTube, e aí a gente vai ajudando da forma que pode, tá bom? A gente vai agora encerrando então o nosso programa TV Mar News. Para você que nos acompanhou durante essas 2 horas intensas de hoje, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã novamente às 8h30 até às 10h30. E a gente então vai encerrando o TV Mar News. Uma excelente semana para você. Beijo grande e até amanhã.